Cláudia, eu sei o quanto você também trabalha, faz um trabalho muito bacana nas suas mentorias, orientando as pessoas, né, a ter uma comunicação mais assertiva, a saber usar o posicionamento, e o quanto isso é importante para os líderes. E aí eu queria que você trouxesse, assim, para o centro, né, do assunto, como você pode usar uma boa comunicação para exercer melhor um cargo de liderança dentro das empresas familiares. Olha, hoje a gente até começou a falar sobre isso aqui nessa última pergunta que eu te fiz, e eu acredito profundamente que começa dentro da gente. Então, o autoconhecimento, que você trabalha muito na Herdares, em todo o processo de sucessão e governança, ele é a base do posicionamento. O que eu vejo muito, isso atrapalha demais o posicionamento das pessoas e dos sucessores, porque a gente já viu isso na prática dentro da questão da sucessão, é que eles não assumem quem são, vivem a relação, às vezes, pai-filho, irmão-irmã, filho e mãe, essa relação de hierarquia. Eles não conseguem se posicionar porque se sentem pressionados e logo isso faz com que eles nem deem atenção àquilo que eles de fato prezam. Então, esse autoconhecimento é a base para que ele possa fazer um posicionamento de marca, não só de marca pessoal, mas fazer um posicionamento dentro da empresa. Porque as pessoas, elas não respeitam o outro porque ele grita, porque ele impõe. Eles respeitam o outro porque aquele outro contribui. Porque ele faz com que a interação dele com um outro alguém seja de transformação, seja produtiva. Só que se eu não me conheço, eu me espelho em você, eu quero copiar aquilo que você faz ou replicar aquilo que eu fui exposto, sem levar em consideração o que eu construo dia a dia através do que eu gostaria de fazer, eu levo um posicionamento a perder. Com certeza, e a gente vê muito isso, pessoas que estão já, muitas vezes, em cargo de liderança nas empresas familiares, mas não têm a clareza, né, do quanto esse posicionamento mais assertivo vai contribuir para a imagem deles, dentro e fora do negócio. E assim, me fala um pouco quais os instrumentos que tu usa nesse autoconhecimento e posicionamento para que eles consigam ter esse posicionamento mais assertivo dentro do que ele se propõe de carreira? Ale, a gente trabalha, assim, a minha formação não é só em comunicação, eu também tenho formação em gestão, né, em gestão de pessoas. Eu fiz muitas cadeiras de psicologia e continuo estudando comportamento humano. Comportamento humano. Então, tudo que é trabalhado na mentoria parte do princípio do autoconhecimento. Né, desse aprofundamento em autoconhecimento. Então, são muitas ferramentas que a gente utiliza nesse processo para que essa pessoa comece a entender quais são suas crenças, os seus valores, aquilo que ela de fato respeita, aquilo que ela quer construir. Então, assim, não dá para poder fazer um relatório, elencar todas as ferramentas, porque são várias trabalhadas ao longo de um processo. Mas o que diferencia, ou na verdade o que faz a diferença na vida dessa pessoa é que ao fim desse processo ela começa a ter clareza e também a respeitar não só o que ela acredita que vai ser bom para ela, mas respeitar a jornada do outro também. Porque quando a gente vê, pelo menos penso eu, pode ser que meu pensamento esteja errado, você pode até fazer um contraponto, mas imagine que eu sou um herdeiro, certo? O que eu vivi desde que nasci foi um ambiente preparado para mim, completamente diferente da jornada que o meu pai viveu. E, às vezes, essa jornada que foi feita pelo pai, e você disse no início da sua fala, a geração boomer é uma geração resiliente. Por quê? Porque ela recebeu muitos nãos. Sim. A resiliência não vem das flores que a gente recebe. Na verdade, a resiliência vem da seca e da nossa persistência em regar.
né? Então, assim, a geração boomer, ela recebeu muitos nãos. E eu falo isso da minha própria vivência. Os nãos que eu recebi me forjaram. E, às vezes, para poder tentar fazer com que o caminho dos meus filhos se tornassem mais fáceis ou menos dolorosos, eu fiz o quê? Eu disse sim para muitos nãos que eles poderiam ter recebido. Então, aí, nesse momento, né, esse herdeiro, esse ser humano, ele começa a fazer paralelos. Poxa, mas fulano age dessa forma, eu não tenho que agir dessa forma. Por quê? Porque ele não teve essa experiência. Mas aqui, em compensação, as dores deles são completamente diferentes daqui. E os daqui também não compreendem aqui. Então, quando eu entendo que eu posso romper com isso, mas respeitando essa trajetória aqui, aí o posicionamento começa a ficar mais leve. Aí a pessoa começa a entender que ela pode verbalizar. É tipo assim, eu entendo a sua jornada, compreendo o seu ponto de vista, mas daqui para frente essa história é só minha. E a gente sabe que para tudo na vida, que eu aprendi talvez isso há pouco tempo, 10 anos, né? Não vamos colocar assim. Mas a única coisa que eu preciso fazer é respeitar a jornada do outro, mas não impor. E é interessante você falando, eu não sei se acontece com você quando você recebe o cliente, mas quantos clientes chegam para a gente solicitando um trabalho, um serviço, uma ajuda, uma solução, que muitas vezes não é, no fundo, o que eles estão precisando, mas eles não sabem dizer. Muitas vezes é porque nem sabem olhar realmente para aquele problema, porque aquele problema muitas vezes é doloroso, né? E isso deve acontecer também quando a pessoa não sabe trabalhar bem sua imagem e ela muitas vezes nem quer ver isso. E às vezes ele chega com a demanda que, pra gente que é profissional, a gente percebe que não é a demanda que realmente ele precisa trabalhar. E aí, isso acontece contigo? Que tipo de estratégia tu usa para trazer esse cliente para realmente olhar para a demanda que ele precisa trabalhar realmente e não se esconder atrás de outra demanda? É porque, assim, vamos lá. Como você disse, eles chegam já com como se eles tivessem feito uma impressão daquilo que eles acham que eu preciso disso, o modelo que eu quero é esse, tá? Então você me entrega esse modelo. E, de novo, aí a experiência, a gente já olha para aquele modelo, olha para a pessoa, escuta o que ela diz, a gente fala, gente, esse modelo ele está completamente equivocado. Certo? Aí a única coisa que eu falo, e aí quando eu falo isso, o cliente começa a entender você precisa ter uma outra perspectiva. Porque pensa, e eu falo isso com propriedade, certo? Nós estamos aqui. Se eu olhar para lá, eu tenho uma perspectiva. Tecnicamente, nós estamos no mesmo lugar. Mas se você olhar para cá, é outra perspectiva. E aí, esse cruzamento de perspectivas que a gente converge em um ponto, e é esse ponto que vai ser o ponto de ruptura para ele. É só isso. Porque quando a gente está dentro da bagunça, é muita informação para você administrar. Quem olha de fora consegue ver exatamente os pontos a serem trabalhados. E aí a gente, e às vezes para a gente é tão óbvio. E aí eu normalmente, às vezes, eu me faço essa pergunta, eu falo assim, gente, será que essa pessoa não vê que é só isso? Mas ela não vê. Ela realmente não vai ver. Ela não vai ver porque ela não tem a perspectiva que eu tenho. Entendeu? A perspectiva também do repertório, do embasamento, da experiência, de ter vivido várias situações parecidas. Porque, tecnicamente, o ser humano, eu costumo dizer, somos todos iguais, muda o endereço. Porque somos previsíveis demais. Somos. Todo mundo... Enfim, se a gente for pensar nos 7 pecados capitais, todos nós temos. Todos. A questão é, você aceita e trabalha? Ou você aceita e vai vivendo aquilo ali sem se questionar?
A única questão reside no porquê. Pronto. E é interessante que você também deve fazer, muitas vezes, como você falou, é muito claro, a gente já vê pela experiência, pelo repertório que está acontecendo, só que uma forma de tentar fazer ele enxergar isso é, muitas vezes, ter um bom diagnóstico. Porque quando a gente faz o diagnóstico, a gente vai unindo os pontos e, no final, a gente mostra o resultado daquele diagnóstico para dar mais clareza com a fundamentação profissional que a gente traz. Então, um bom diagnóstico, eu acredito que, assim, pelo menos na minha prática, ele é fundamental. É fundamental. E eu acho que na sua também, né? O diagnóstico, ele é o ponto de partida para a gente. Porque, na verdade, aí, de novo, essa jornada de levar a pessoa do ponto A ao ponto B, não vou nem colocar lá para o fim, não, do ponto A ao ponto B, exige técnica. Entendeu? E é a aplicação dessas técnicas é que vai fazer com que essa pessoa obtenha o resultado. Seja no posicionamento de marca, seja na governança, seja na sucessão. Porque se fosse fácil assim, ele já teria feito sozinho. Com certeza. Entendeu? A questão tem eu não me lembro agora qual foi o autor, ou se é um mito empresarial, mas tem uma historinha que é o seguinte: o cara estava invasando pasta de dente e sempre havia uma falha no sistema, e aí o sachê ia vazio para dentro da caixa. E aí sempre tinha a questão lá no ponto de venda, de troca, aquela confusão toda e tudo. E aí chamaram engenheiros, chamaram uma equipe técnica, chamou a diretoria, chamou aquela galera toda para poder olhar para a máquina e entender o que poderia ser feito para poder solucionar o problema desse invase. Todo mundo cheio de ideia, cara mirabolante, e o cara da produção olhando aquilo tudo. Aí alguém teve a brilhante ideia de perguntar para a produção se eles tinham alguma solução que pudesse conter, né, aquele problema. E o rapazinho da produção falou assim: coloca um ventilador na ponta da esteira, o sachê que tiver vazio cai. Então, assim, a questão não é, entendeu? Ter a chave de fenda para apertar o parafuso. A questão é saber como apertar esse parafuso. É por isso que existe, eu falo que mentoria existe para quê? Para encurtar caminho. Porque se fosse fácil, todo mundo faria, sem necessidade. Tem outra coisa que eu vejo muito que você traz, né, para esse autoconhecimento de quem está liderando as empresas familiares, é como trabalhar os seus arquétipos. Eu amo esse assunto que você domina muito bem. E aí, assim, existe algum arquétipo, né, que seja um arquétipo mais aproximado do que se espera de um bom líder numa empresa familiar, um bom sucessor que vai assumir essa sucessão? Ale, eu acho esse tema fascinante e cada vez que eu estudo, eu me surpreendo ainda mais. Porque, assim, existe um mito no mercado de que o líder precisa passar ou precisa se apropriar do governante, né? Aquela pessoa que trabalha com imagem, com beleza, com estética, precisa se apropriar do amante. Quem trabalha com a saúde tem que se apropriar do cuidador. E, tecnicamente, para Jung, nós temos os 12 arquétipos. É tipo assim, eu preciso só saber me apropriar daquele arquétipo no momento certo. E eu posso, sim, utilizar mais de um arquétipo na minha marca, dependendo da minha intenção. Então, sempre tem a ver com a intenção. Por exemplo, entreguei hoje um relatório para uma cliente da mentoria, e são sócias. A gente vai trabalhar 3 arquétipos no posicionamento dela. A outra, a gente vai trabalhar 2. E aí nós vamos trabalhar... Nessa que nós vamos trabalhar 2, eu vou simplificar, a gente vai trabalhar governante e cara comum. Aí você me pergunta, oi? Parece dois opostos. Como assim, governante e cara comum? Pois é possível trabalhar os 2 arquétipos que são opostos numa mesma marca. Por quê? Porque ela é firme, ela é determinada, ela tem presença. Então, o arquétipo do governante já está
na personalidade dela, mas ela precisa passar acesso, escutativa para o cliente. Então, a gente vai incorporar essa energia do cara comum dentro do posicionamento dela, junto com o governante que ela já tem como nato. Por quê? Porque um vai equilibrar o outro. Agora, ela vai ter que se vestir de cara comum? Não. Ela pode sim e deve se vestir como governante, sem blazer, porque também não tem necessidade. Mas ela vai trazer essa energia do cara comum, o acesso, entendeu? O cuidado com o outro, a escutativa para dentro do posicionamento. E isso é possível para qualquer profissional. A questão é que todo mundo criou um estereótipo. Não, você precisa... Eu já ia te falar isso, a questão do estereótipo, né? Que as pessoas usam muito isso como se fosse uma bula de um remédio, uma receita. Não é. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer é respeitar a própria personalidade. Se ela tem a personalidade do explorador, eu coloco essa pessoa de governante, ela não vai sustentar. Mas ela pode, sim, ter a personalidade do explorador e trazer para essa energia um governante, equilibrar um com o outro. E isso é uma grande confusão na cabeça das pessoas. Por quê? Porque quem vende nem sempre entende isso. É mais fácil, você não concorda comigo que é mais fácil eu vender para você do que eu te vender um combo? É mais fácil para eu te explicar. Não, você pode se apropriar do arquétipo do governante. Você é médico, vai no governante. Ou vai só no cuidador. Entendeu? Para a marca, isso pode ser um grande tiro no pé. Porque dependendo do... E outra coisa que as pessoas também relacionam isso, o arquétipo tal passa para você essa informação e você vai alcançar um ticket alto e tal. Outra coisa que precisa ser desmistificada, entendeu? Quem é high ticket hoje no Brasil? Quem é realmente high ticket no Brasil? Não sei nem se eu estou pronunciando corretamente, mas quem realmente tem um poder aquisitivo, um acesso para comprar um produto de altíssimo valor? Você sabe me dizer uma porcentagem? Uma minoria. Põe minoria nisso. E aí, o rapaz que está num bairro de periferia, tem um bom negócio, ele coloca isso na cabeça dele e ele não sabe nem como trabalhar a percepção de valor. Porque o público de ticket um pouco mais alto para ele também está lá. Acontece que ele precisa se posicionar para essa pessoa, não para aquele cara que está lá em cima, porque ele não vai alcançar. E eu vejo muito isso na questão dos valores que, às vezes, o fundador traz, que está institucionalizado dentro do negócio. E quando as novas gerações chegam e não se apropriam desse valor. E aí há essa confusão. Porque, às vezes, o fundador, por ser mais simples, eles trazem essa simplicidade inserido no negócio e, muitas vezes, o público dele é simples. Quando você falou desse equilíbrio aí do governante com o cara comum, eu lembrei muito de um cliente que, apesar dele ser uma figura muito forte, um fundador muito forte, mas ele usava, né, algumas habilidades do cara comum para se aproximar do cliente dele, que era um caminhoneiro. E aí ele tinha rede de postos de estrada. Então, o principal cliente dele era o caminhoneiro. Se ele se posicionasse apenas como governante, ele ia afastar. Total. Exato. Então, como é legal você ter a percepção de que você pode trabalhar mais de um arquétipo. E tá tudo bem, né? E que, mas não tem, é muito oposto. É como você acabou de dar, e eu lembrei na hora dele, porque ele é esse arquétipo do cara governante, um empresário muito bem posicionado, né, dentro do estado que ele tá. Mas, em outro lado, ele usa desse cara comum para se aproximar do público dele. E até porque o governante, ele não só inspira liderança. As pessoas, né, os clientes que têm contato com a marca do governante, eles adquirem os produtos ou serviços porque essa percepção de credibilidade, de qualidade na entrega, de cumprimento de prazos, fica explícito, porque o governante, ele é isso. Ele gosta das coisas bem feitas, ele gosta de uma entrega resolutiva. Então, quando o cliente busca uma marca que passa essa percepção para ele,
Ok, ele está buscando isso. Então, ali existe ali um arquétipo, uma simbologia do governante. Mas, por exemplo, o meu público é caminhoneiro. Eu vou trabalhar de terno para esse povo, não vão nem olhar para mim. Entendeu? E aí a nova geração, no caso, não a geração Z, mas a geração dos filhos, geração X, que é uma geração do muito ter, às vezes eles não percebem essa sutileza. E às vezes usam esse posicionamento de eu sou o diretor, eu sou o sucessor, ostentando e esquece que o público dele exige um perfil mais cara comum. E tudo é equilíbrio. A partir do momento que a pessoa consegue administrar e equilibrar tudo isso nessa bandeja, nessa grande bandeja, não é, que é o posicionamento, porque são muitos aspectos envolvidos, não é só arquétipo, não é só autoconhecimento, não é só público-alvo, não é só persona, é uma bandeja que tem muitos elementos para ele poder administrar e equilibrar. Né? E o equilíbrio entre todos esses elementos é que fazem com que o posicionamento seja satisfatório. E outra coisa também que as pessoas não levam em consideração, a gente, pela biologia, a cada 2 anos nós somos um ser humano novinho em folha, né? Mais velho, mas novinho em folha. Cada 2 anos é tudo renovado, que a gente reze para que seja renovado para melhor. Mas marca pessoal também é isso. De período em período, você precisa reavaliar todo aquele cenário. O que deu certo, o que não está dando certo, por que deu certo, por que não deu certo, entendeu? O que eu trabalhei nesse período que não foi tão satisfatório, o que eu trabalhei aqui que deu um salto. Então, essa avaliação também faz parte de um bom posicionamento. E as pessoas se esquecem, elas engessam aquilo ali e falam, não, agora eu vou seguir nisso, eu abracei isso aqui, eu vou seguir. Mas E assim, nada como a autenticidade. É você construir o seu próprio caminho, né, trazendo o autoconhecimento. E a gente está caminhando para o final, né? Então é muito importante que a gente deixe aí de resumo para quem nos assistiu e está nos assistindo. Qual a orientação a gente fecharia, tanto na questão da sucessão da empresa familiar, como na questão pessoal do sucessor, no posicionamento dele, na relação com o pai. O que é que a gente vai deixar aí para eles, né, para o público? Começa você. Vou começar. Eu digo assim, o que eu sempre gosto de usar é a frase do Benjamin Franklin. Ele diz que paz e harmonia é a verdadeira riqueza de uma família. Então, assim, não adianta você ter todo o dinheiro do mundo, não adianta você ter todo o ego do mundo, se no final das contas você não tem paz. E essa paz e essa harmonia, ela precisa ser construída. E muitas vezes a governança pode ser o caminho dessa construção. Porque na governança vai haver definições que vão dar a essa família empresária mais harmonia para a tomada de decisões importantes, seja dentro do negócio, seja fora dele. Então, o que eu deixo para vocês é, se vocês ainda, mesmo em empresas menores, minha empresa é muito pequena, governança é para empresa grande, não é. Governança é para a empresa que quer durar. Então, se você tem uma empresa e quer que essa empresa dure, é importante que você olhe para a governança. E eu sempre trabalho isso com os meus alunos, com os meus mentorados. O ego é seu inimigo. Trabalhe o seu ego todo santo dia. Porque, assim, o que a gente vê no dia a dia são as pessoas implorando por aplauso. Implorando por aplauso. E não olham para quem de fato precisa delas. Entendeu? E isso é ego. Né? Então, assim, a gente precisa pensar mais no outro e pensar na gente também, mas pensar um pouquinho no outro, porque a diferença que a gente faz na vida do outro, essa sim importa. E isso tem a ver com a gente administrar o ego da gente todo dia. Pessoal, fica aqui mais um episódio do Conecta Aí. Obrigada por terem assistido. Ale, muito obrigada aí por ter vindo. Adorei o papo. E acompanhem. Ale, deixa o seu Instagram. @Aleteia Lopes e @Herdars Brasil.
Vai ficar aqui embaixo o endereço para vocês acompanharem a Aletheia. Muito obrigada por mais esse momento com vocês. Eu espero que o que nós tenhamos tratado aqui traga algum conhecimento, alguma mudança de mentalidade. E agora rumo ao nosso 9º episódio. Esse foi o 8º. Um beijo.